Este é o Ideclatra na Cultura, um programa produzido em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora e a Rádio Cultura de Curitiba. Estamos ao vivo pela frequência AM 930, pelo site cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura e do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, também pelo YouTube. Eu sou Mariane Antunes, vou seguir com você essa próxima hora da nossa programação. Quem acompanha pelas nossas redes sociais, viram que os nossos convidados de hoje já chegaram, vou apresentá-los aqui mais uma vez. Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Felipe Magal, advogado e professor, e uma convidada especial hoje, Marley Fernandes de Carvalho, professora e vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A nossa pauta, o Fundeb, tudo que tem acontecido em torno deste tema tão importante para a educação brasileira. Felipe Magal, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam, bom dia, professora Marley, prazer estar recebendo o professor para a gente estar conversando sobre Fundeb, um assunto de suma importância aí dessa semana. Bom dia a todos. Para quem não sabe, Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Marley, bom dia. Bom dia, Mariane, bom dia ao Felipe e à Miriam. É um prazer estar aqui com vocês e poder tratar desse tema tão importante para a educação no país. Diria que o tema mais importante desta década. Maravilha. Miriam, bom dia mais uma vez, obrigada. Bom dia, cumprimentando, bom dia. Já iniciando a pauta. Exatamente. Bom dia a todos, a todas, bom dia aos nossos ouvintes. E aí, Marley? A Marley é uma das grandes dirigentes sindicais do país, sabe tudo sobre educação. E, Marley, vamos falar assim, a gente anda num período aí muito movimentado. Aliás, já tem um ano que as coisas, ou mais, né, um ano e meio, que as coisas acontecem, são tantos assuntos diversificados que nem todo mundo consegue acompanhar realmente do que se está falando. Então, nesses últimos dias, muito na televisão, Fundeb, votação e tal, mobilização de professores, estudantes, votação na Câmara, mas vamos lá, para nós os comuns, o que é o Fundeb? Então, é muito importante essa pergunta, né? A sigla Fundeb tomou conta do país e a gente precisa explicar aí para todos os ouvintes, principalmente pais e mães, né? Estudantes, geralmente que não estão muito alinhados com o movimento estudantil, não estão na prática do movimento estudantil o tempo todo, né? Eu digo sempre que a letrinha a gente tem que explicar. O Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, ele é um fundo muito importante, que hoje ele tem uma cesta de recursos, como a gente chama, né? Tem vários impostos, né, que são pagos por todos nós, né, quando a gente compra um arroz, Marley, uma roupa. Espera aí, Marley, vou te interromper. Espera aí. Para que serve esse tal de Fundeb? Para quê? Ele é um fundo para quê? Ele é um fundo para financiar a educação básica. Qual é a educação básica, então, no nosso país? Desde a educação infantil, né, desde os 0 anos, né, a obrigatoriedade, até os 17 anos, ou seja, as creches, a educação infantil, o CIMEIs, depois a primeira fase do ensino fundamental, do 1º ao 6º ano, né, ao 5º ano, e depois do 6º ao 9º, e todo o ensino médio. Então, ele é o fundo mais importante. E isso funciona, obviamente, para a escola pública. A escola pública e aquelas que são conveniadas, é isso? Isso, para todas as escolas públicas do país, então, as redes municipais, né, do país, são mais de 1.080 escolas no país, e toda a rede estadual de ensino, que são mais de 40 mil escolas também em todo o país. Então, nós estamos falando de mais de 64 milhões de matrículas.
né? Então, toda a matrícula da educação pública hoje no país, ela está, né, dentro deste fundo, que é o fundo que vai financiar a educação no Brasil. Se não tivesse esse fundo, vamos dizer o seguinte, porque esse fundo ele tinha um anterior, né? E depois, em 2007, desculpem, mas no governo Lula, foi criado o Fundeb com uma amplificação muito maior. E a pergunta que eu queria te fazer também, o Fundeb acabaria agora em dezembro, ou acabará se não for aprovado no Senado, mas enfim, acabaria agora em dezembro. Acabando o Fundeb, quem é que pagaria, como seria financiado as escolas públicas? Então, o Fundeb, você já disse bem, ele é oriundo do antigo Fundef, com F, né? Que era só ensino fundamental, que foi criado lá em 97. E quando ele estava para completar os 10 anos, para 2007, ele terminaria em 31 de dezembro de 2006, né? O governo Lula fez a emenda constitucional 53, e nesta emenda, então, colocou o Fundeb por mais 10 anos, né? Que está se encerrando em 31 de dezembro deste ano, né? Então, nós temos aí uma luta grande para manter esse recurso da educação pública, porque senão, Miriam, nós teríamos o que foi chamado semana passada, né, que o governo federal queria tirar, não queria que o Fundeb já prevalecesse a partir do ano que vem, nós teríamos um apagão educacional. Nós não teríamos condições nenhuma no país de ter as escolas públicas funcionando, não teríamos, né? Porque não teríamos aí o financiamento para pagamento do salário dos profissionais da educação, né? Não teríamos as condições efetivas das escolas, ou seja, por isso que o Fundeb ele era uma grande expressão nacional. Nós tivemos aí praticamente a maioria dos governadores apoiando o Fundeb, não foram todos, né? O nosso mesmo não assinou a carta. 6 não apoiaram, né? O Sul Maravilha, inclusive o Ratinho, eu quero ver ele se explicar para os prefeitos, mas isso é outro papo que a gente leva daqui a pouco. Isso. Mas, enfim. É importante, então, o Fundeb, sem o Fundeb, não tem escola pública, não tem creche, não tem escola de ensino fundamental, não tem ensino médio, não teríamos nada no país. Seria o que nós chamamos de apagão educacional, né? Porque ele é importante, porque ele destina o recurso, né? Senão nós voltaríamos, Miriam, eu estou falando assim que a gente voltaria a um tempo muito curto, ali o tempo do Império, né? Quando o imperador falou assim, ali no tempo do Império, quando o imperador falou assim, não, pode ter educação. Ai, o senhor vai pagar a educação? Não, vocês se virem. Com a educação, claro. A gente ia voltar ao tempo do Império, né? Então, por isso que não tem condição. Me lembra alguém isso. Eu estou batendo só uma bola aqui, mas essa fala me lembra alguém, não sei, um pouco mais recente agora na nossa vida, né? Mais ou menos. Mariane, Magal, vamos lá. Eu queria colocar aqui para o nosso ouvinte de por que a gente está tratando desse tema agora, né? Claro que a Marley e a Miriam já contextualizaram um fundo criado lá em 2007, que teve uma prorrogação em 2017, seria extinto em 2020, mas a Câmara dos Deputados, então, votou na terça-feira, no dia 21 de julho, a aprovação do projeto por 499 votos a 7 em primeiro turno e depois 492 a 6. Né? Tem deputados aí que votaram contra, a gente pode falar um pouquinho disso depois, e agora o encaminhamento para o Senado, que deve acontecer nos próximos dias, mas a gente já imagina, por toda a negociação, por toda a história, por todo o histórico disso, que vai ser aprovado certamente aí uma grande conquista para a educação brasileira. Foi isso que aconteceu essa semana, né? Por isso, então, que o Fundeb está aí na pauta. Magal, quer comentar sobre isso? Bom dia, quero exatamente sobre isso. Eu estava preparando uma pergunta aqui, porque a professora Marley nos disse que esse investimento todo ele corresponde a mais de 40 mil escolas no Brasil todo, das escolas fundamentais do Brasil todo. Nós acompanhamos, nesses últimos tempos, esses anos de golpe,
uma onda, um movimento formado dentro da população de ser contra a corrupção. E isso é uma parcela, isso é um ato em que absolutamente todas as pessoas são contra. Ninguém é contra a corrupção, assim como ninguém é a favor da fome na África, assim como ninguém é contra a educação. A Mariane, ela fez uma pergunta brilhante ao falar que nessa votação foi 499 votos a 7. Eu quero juntar duas perguntas para tornar mais fácil e não ficar e tentar agilizar esse processo. Desses 7 votos, 2 foram encaminhados por 2 deputados estaduais aqui no Paraná. Um de nome Felipe Barros, do PSL, e o outro Paulo Martins, do PSC. Me parece que são inimigos desse projeto. E esse mesmo estado do Paraná é um estado que viveu recentemente operações como a Quadro Negro e que levou um ex-governador 3 vezes à prisão por também uma série de escândalos que passam aí pelo GAECO, pelo Ministério Público. Professora Marley, minha pergunta é: existem inimigos da educação no Paraná? Se existem, quem são, aonde estão e como fazem e como eles agem e de qual maneira nós poderemos cada vez mais incentivar não só a APP Sindicato, como a educação em todas as áreas, e inclusive as pessoas que moram aqui de outros países, aqueles que são analfabetos, toda a educação como uma transformação humana, assim como a cultura é uma expressão fenomênica de mutação, como que a gente poderia alinhavar? Não sei se eu fui muito longo na minha pergunta, mas eu acho que a professora tem total condição de me explanar. Então, Felipe, infelizmente, né, a gente ainda vê pessoas tentando dar um caráter mais partidário, uma partidarização que tomou conta do país, de tentar dizer esses são os bons, esses são os ruins, né? E, de fato, esses 2 deputados, né, que nós já expusemos aqui no nosso estado, não tem diálogo, né? Não conversam com segmentos sociais, não são deputados afeitos à democracia, muito pelo contrário, né? São deputados que sempre atacaram a escola pública, né? Principalmente aí o deputado Felipe Barros, né? Que nós vimos ali na região de Londrina, projetos da lei da mordaça, enfim. Ele ataca muito, né, nós da educação pública no país. Então, é muito ruim. Nós vamos, pela CNTE e também aqui pela APP, começar uma campanha, né, de dizer não vote nesses deputados, e, inclusive, expondo os nomes e os números destes partidos, né, desses 2 deputados que votaram contra, são, de fato, inimigos da educação no nosso país. Infelizmente, o governador Ratinho Júnior também não assinou a carta dos deputados, mas nós tivemos um grande apoio, por exemplo, né, da Associação de Prefeitos. Conversamos, inclusive, com a Associação de Prefeitos aqui no estado, né? Tivemos a presença dos seus interlocutores, porque qualquer gestor público que entende de educação sabe que não é possível ter educação pública no nosso país se não tiver Fundeb. Qualquer gestor sabe disso, né? Então, Marley, eles deveriam... A Mariane está chamando agora um intervalozinho, mas Tá bom. rápido, a gente continua pelo Face, né, Mariane? Exatamente. Para quem acompanha a transmissão pela frequência AM930 e pelo site cultura930.com.br, a gente vai fazer uma pausa, um rápido intervalo, mas a gente segue a conversa pelas nossas redes sociais, a gente volta já. Continuando aqui, passa muito rápido, Marlene, impressionante. Nossa! Mas continuando aqui, impressionante. Mas, assim, continuando, depois a gente volta quando o rádio estiver outra vez no ar, mas eu fiquei muito impressionada porque a derrota do governo foi muito grande, né? Isso é uma vitória de vocês, sem dúvida nenhuma, e uma vitória dos prefeitos, né? Principalmente, eu acredito que os prefeitos, inclusive, das cidades menores, porque como é que você sustenta uma educação,
né? E agora eu não entendo, sinceramente, como foi. Ok, claro, eu entendo porque tem essa relação muito próxima do Bolsonaro com o Ratinho e com os outros governadores. Agora, é muito difícil aí o Ratinho, na sequência, explicar para os prefeitos por que ele se posicionou contra, né? Exatamente, né? Acho que vai ter que dizer para a sociedade paranaense, afinal de contas, é o governador, né, do estado. Não Claro. foi por falta de procurar, né? Nós sempre estivemos dispostos ao diálogo. Mas parece que o governador... Ele recebeu vocês, Marley? Não nos recebeu, né? Não, nós não participamos, né, com nenhuma fala com ele neste momento, porque o governador não tem aberto as portas para diálogo, nem com a educação e nem com os servidores públicos de uma forma geral. Quer dizer, né, foi uma promessa de campanha que não se concretizou. Vai lá, Mariane. A gente está voltando à transmissão na Rádio Cultura AM 930, pela frequência AM 930 e também pelo nosso site cultura930.com.br. Para quem acompanhou a gente pelas redes sociais, viu que no intervalo a gente falou brevemente sobre os projetos da educação, mas principalmente essa relação de a gente ainda encontrar pessoas que não defendam a educação como premissa básica da vida humana, tanto a educação quanto a cultura, que a gente fala aqui durante a nossa programação muitas vezes, que são ferramentas essenciais para a formação, para o desenvolvimento do ser humano e que precisam realmente ter recursos alocados para o desenvolvimento desses projetos, né? Aí a Marley pode continuar falando. Eu queria fazer uma pontuação, Miriam, Marley, aí, que é a seguinte: como discurso é uma coisa muito fácil, todos os nossos ouvintes sabem disso. Não vi até hoje ninguém falar contra a educação, se posicionar contra. O que todo mundo diz, é fundamental a educação, é fundamental para o crescimento do país, para o futuro do país. Eu acho que ninguém diz contra isso. Agora, o importante, e aqui eu chamo de novo a atenção de quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que uma coisa é do que a gente está tratando agora, que é a educação pública, universal, que possa atender a todos e a todas. Isso é que é fundamental agora. Não basta ser a educação para quem pode pagar, mas a educação para todos e todas. E aí eu acho que o Fundeb tem uma participação fundamental, né? Aliás, é para isso. É para isso, Miriam, né? Essa necessidade mesmo de ter o financiamento da educação. Eu vou contar uma notícia de bastidor, Miriam, né, que para nós foi emblemática. Né, muito importante, né? Nós, na sexta-feira passada, a deputada Rosa Neide, que, vamos dizer assim, a gente tinha a atual governadora, a Fátima Bezerra, que era nosso contato direto dentro da Câmara Federal, né? A deputada Rosa Neide do Mato Grosso, professora, né, eleita, foi convocada pela professora Dorinha, relatora, né, dos democratas, mas que dialogou com a gente. Bem, né? Dos democratas, mas que dialogou com a gente. Eu gosto muito de falar isso e reconhecer esse trabalho. Foram chamados na sexta-feira pelo Ministério da Fazenda, né, pelo Ministério da Economia. E lá estavam todo o staff do Guedes, trazendo aquela proposta esdrúxula, dizendo: vocês não vão votar. Vocês não vão ganhar, vocês serão derrotados pelo governo. Nós não dormimos mais a partir daquele momento. Não dormimos mais, nosso nome é Fundeb, nós passamos a fazer toda uma ação conjunta de uma construção efetiva que já estava dada, porque faz 5 anos que nós estamos tentando aprovar esta emenda à Constituição, né? E eu quero dizer que nós derrotamos o governo. Nós derrotamos o governo, e não é por birra, não. É porque nós defendemos a educação pública, e quem foi fazer birra foi o governo. Uma derrota que eu não me lembro de ter visto uma assim, realmente. Magal tem uma memória aí de elefante, Magal, mas eu não me lembro de uma derrota como essa. É inacreditável, você pode contar nos dedos das mãos quem votou contra.
Quer dizer, isso não é birra, obviamente, isso é porque há um entendimento, independente de partido, de posição partidária, de que é fundamental. Então, é inacreditável, mas é inacreditável que, de alguma maneira, esse governo federal, o governo do Bolsonaro, que é comandado pelo Guedes, que tem uma visão financista, economicista do que é um governo, né? E que tenha tido a ousadia de dizer que vocês iriam, ou que nós, brasileiros, iríamos perder essa votação. Eu acho que deve ter sido aí duro para ele engolir. Agora, você falou uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam, porque essa não é uma votação fácil, né? Ela precisou ter 2/3 dos parlamentares. Ela precisou primeira votação, segundo turno, e agora ainda vai ao Senado, porque é uma emenda constitucional. Qual a importância disso, Marley? Então, tem muita gente perguntando assim, mas e agora? Já aprovamos tudo? Está tudo certo? Não, ela, de fato, ela precisava de 308 votos, né? Nós tínhamos ali uma contabilização já maior, foi votada em primeiro e segundo turno, como você disse. Depois quero falar um pouquinho do desserviço que o Partido Velho, chamado de Novo, fez durante a votação, tanto que a votação acabou à meia-noite, né? Mais de meia-noite, da última terça-feira, mas quero dizer que o governo teve um processo basicamente errático aí, né? Já chegou ao Senado, nós ganhamos a votação nos 2 turnos, conseguimos manter a caracterização do Fundeb, que eu falo na sequência, porque o Partido Novo tentou destruir o processo com 3 destaques que ele apresentou, nós mantivemos firmes, né? E já chegou ao Senado, agora é a emenda constitucional 26, que vai tramitar no Senado, e o senador Flávio Arnes será o relator. Né? Nós, então, vamos lá, o senador Flávio Arnes, que é da Rede, que é daqui do Paraná, eleito agora em 2018, será o relator. Será o relator no Senado. Então, nós já estamos em contato com o senador. E quero também dizer que ele já era relator de uma outra emenda à Constituição, a 65, e ele dialogou o tempo todo com a professora Dorinha. Então, o senador Flávio Arnes, neste período, ele não demonstrou nenhuma disputa, vamos dizer assim, não, daqui que sou eu que vou fazer ou não. Né? Então, eu acredito que nós vamos ter também uma boa relação na relatoria neste momento, que é necessário. Né? É necessário que ele também tenha essa compreensão de que é bom para a educação no nosso país, a despeito do governo e de alguns partidos aí que fizeram, vamos dizer assim, um papelão, né? Nesse processo da votação. Qual é o prazo para a votação do Senado agora? Quanto tempo tem a relatoria agora? Então, não tem assim, um prazo definido, mas nós já temos o compromisso do Senado de votar o mais rápido possível. Já hoje saiu matéria... Conta para a gente o que foi esse papelão, Marley, o que foi esse papelão que eles fizeram. Vamos contar, porque as pessoas, quem está nos ouvindo, precisa saber. Então, eu chamo mais uma vez, peço aos nossos ouvintes, nossas ouvintes, que entendam, isso é fundamental. Isso é o que a gente chama de política, que não é exatamente essa política de eleição, mas é essa política que é feita e que muda a vida de todo mundo no país. Então, o que foi que você chamou de papelão que esses partidos fizeram? Então, nós, só para concluir ali, né? Então já está no Senado. Então, agora toda a nossa atenção é voltada para o Senado e para os senadores, né? Vamos ter que trabalhar aqui no Paraná, vamos ter que convencer, acho que um está mais convencido, que é o senador Flávio Arnes, e os outros 2 nós vamos ter que trabalhar bastante. Vamos ter que ter a capacidade de conversar com os outros 2 senadores, né? Estou falando do senador Oriovisto e do senador Álvaro Dias, né? Conhecido nosso aqui da educação, né, Miriam? Podíamos ter a Miriam, nem mas me vamos fale. lá. Eu tenho uma foto histórica dessa. Meu Deus, mas ele olha... já foi professor.
professor, né? E Ouriovista foi ver. dono da maior escola particular, ou maior faculdade particular, ou rede do Paraná, né? Agora vamos ver, é a vez deles apoiarem a escola pública. É o mínimo que a gente espera, né? Exato. Mas vamos lá. Então, Miriam, né, Magal, Mariane, todos os ouvintes, nós estávamos, né, tivemos a ameaça do governo federal, fomos para o embate e o governo, na segunda-feira, chamou novamente a deputada Dorinha, o deputado Rodrigo Maia e também a CNTE para uma conversa. Eles recuaram. Eles entenderam que a derrota seria grande e recuaram ali de colocar 5%, né, de renda para os estudantes mais pobres. Nós não somos contrários à renda básica para a maioria da população, mas ela não pode ser tirada da educação, né? O governo não pode querer confundir a maioria das pessoas, né? Isto é muito ruim para o nosso país, que tanto precisa hoje dos recursos públicos. Mas o Partido Novo, que eu chamo Novo Velho, né? Partido Novo com ideias velhas, né? Eles foram muito firmes em dizer que eles estavam ali para defender a educação privada e que, portanto, não precisava dos 70% dos recursos ser indexados para pagar os profissionais da educação. E apresentaram emenda para retirar os 70%, né, que nós chamamos... Veja bem, o Fundeb é para financiamento das matrículas e valorização do magistério. Ele é um fundo completo. Ele é um fundo que atende à necessidade dos gestores, dos trabalhadores e da população em geral, porque é este fundo que vai abrir mais creche. É este fundo que vai, né, aperfeiçoar as nossas escolas. E eles fizeram isso. Depois eles queriam tirar o CAC. Deixa eu explicar o que é CAC, né? Porque muita gente não vai entender a sopa de letrinhas. As siglas, a gente fala da sopa de letrinhas. Então, pai e mãe, né, que está em casa, estudante nos ouvindo e toda a sociedade. O CAC é o custo aluno qualidade, ou seja, quanto de fato a escola pública precisa receber para ter uma escola pública boa, para ter lá a biblioteca bem equipada, para ter computador hoje na escola, né? Para ter, de fato, os equipamentos pedagógicos, laboratórios, né? Para comprar material escolar adequado para todas as escolas. Então, este é o CAC. O custo aluno-qualidade, ele compõe a necessidade do aluno para a escola pública. E o Novo, ele trouxe a emenda de retirar isso, foi a última emenda. Nós fomos até 00:02. Muitos deputados saíram da sala logo que votou o primeiro turno, né? E o Novo daí apresentou na segunda sessão. Por isso que eu estou dizendo, foi um golpe do Partido Velho, um golpe muito ruim para nós, né? Aí fizemos um grande embate, os deputados voltaram para a sessão para derrotar, né, esta emenda aí do Partido Novo Velho. E nós vamos dizer para a sociedade, não vote no Partido Novo Velho, não vote nessas pessoas que querem o recurso, o dinheiro da escola pública para a escola privada. As escolas conveniadas foram mantidas, né? Mas nós temos aí fizemos um grande percurso. De fato, a gente não dormiu, mas está feliz, muito feliz. Imagino. Magal. Professora, eu gostaria de saber a respeito da regionalização mesmo, agora falando sobre o nosso estado. Da verba que existe do Fundeb para ele, ou qual é a participação disso? Eu queria saber quais são as regiões do estado que estão mais prejudicadas no momento, se existe um monitoramento por parte ou da Secretaria de Educação ou em conjunto com a APP Sindicato, e quais as escolas de quais níveis que estão mais prejudicadas. Se do nível infantil, fundamental, do básico, do fundamental ou do médio, se pudesse assim, passar um pouco dessas coordenadas para a gente que fica um pouco por fora de saber aonde estão locados os recursos. Então, na verdade, o Fundeb ele não é um fundo único, ele compõe 27 fundos, né? Então, são
26 fundos estaduais e mais o Distrito Federal, né, que também tem um fundo específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o imposto recolhido no estado do Paraná, do estado e dos municípios, ele vai essa porcentagem de 20% de todos esses recursos para a cesta do Fundeb. E ele é redistribuído de forma igual, de valor, com o valor do custo aluno, que hoje está em torno de 3.700 ano, não estou falando mês, não, estou falando ano, né? Cada aluno no nosso estado. E o Paraná, por exemplo, Magal, ele não entra hoje, e a União complementa com 10%. Então, recolhe tudo dos estados, essa porcentagem de 20% do ICMS, né, do IPVA, de todos os recursos, né, também por exemplo, tem imposto único, que são o IPTU de cada município, então você vai ter muita diferença de arrecadação. Arrecada tudo. Aí, forma o fundo e redistribui igualmente pelo número de matrículas, tá? O Paraná, durante toda essa vigência do fundo até hoje, nunca recebeu a parcela da complementação da União. Veja que a União, ela entrava com 10%, agora foi para 23%, com mais 13% agora. Antes, o Fundeb, a parte do governo federal, ele só era para 9 estados do país, 7 do Nordeste e 2 do Norte. Agora, com o novo Fundeb, nós vamos atingir mais de 23 estados, inclusive o estado do Paraná. E também tem uma distinção. Hoje, este novo Fundeb, ele vai poder atender municípios que, como o fundo é único, o Paraná, então, não precisava de recurso, mas tem um município que ele perdia recurso, um município menor, entendeu? Então, esse município ele vai poder ser acolhido também nesta nova fase do Fundeb, que era uma reivindicação histórica dos prefeitos e também nossa. Nós também concordamos com este novo modelo que está colocado agora. Então, nós teremos mais recursos, né, do governo federal para os municípios e para o estado. A gente vai fazer mais uma pausa nessa conversa na nossa transmissão na Rádio AM 930, também no nosso site cultura930.com.br. É um rápido intervalo, a gente volta já, mas a gente segue a conversa nas nossas redes sociais. Eu preciso continuar dizendo, eu não me conformo, realmente não me conformo com a posição do Ratinho. Quer dizer que, na verdade, eu não sabia, e que você acaba de colocar agora, que o Paraná não recebia o recurso. Quer dizer, e passa a receber agora o recurso. Então, ele se posicionou contra, na verdade, um recurso que virá para o Paraná. Vamos dizer que se o Fundeb não deixasse, vamos dizer, de existir, o Paraná deixaria de receber essa parte do fundo, é isso, Marley? Então, assim, Miriam, para a gente é difícil, né? O fundo um pouquinho... Ele é um fundo que ele pega 20% de todos os impostos do Paraná, de todos os municípios e do estado, e junta tudo. Então, Curitiba tem mais, não tem? Do que Fazenda Rio Grande, ou do que uma cidade do Vale do Ribeira, que tem, né, claro, poucos recursos. Então, Turvo. Turvo. Então, pega todos os recursos de todos esses municípios e do estado do Paraná. Junta tudo. Então, ao juntar tudo, redistribui. Então, quem tem mais, vai redistribuir mais, né? Para os que têm menos. Então, ele equaliza. Serve para dar uma igualada. Isso. O Fundeb é um sentimento de igualdade. Ele é esse sentimento de igualdade, certo? Então, ele redistribui. Ao redistribuir, tem a parte da União, que não vinha para o Paraná, agora virá. Então, assim, é inadmissível, né, que o governador ou qualquer prefeito fosse contra isso. Bom, se o governo federal vai pôr mais dinheiro para o nosso estado também. Educação. Vamos voltar já à nossa transmissão, começando mais um bloco aqui do IDECLATRA na Cultura, este programa realizado em parceria com o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e a Rádio Cultura
de Curitiba, eu quero trazer participação dos nossos ouvintes. A Cristina Gonçalves Chueire diz: como os prefeitos conseguiriam dar educação sem estes recursos? Na opinião dela, impossível. E o senador Ariovisto foi ligado à educação, se ele não der apoio, será uma grande decepção. Obrigada, Cristina. Esse é o apontamento dela. Marley, fica a bola contigo para você responder. Então, eu já quero, então, assim, ao vivo, né? Nós vamos procurar o senador Ariovisto, como procuramos recentemente na lei, né, 173, que foi aprovada, né, que congelava as carreiras aí dos servidores. Nós vamos procurar também o senador Álvaro Dias, não tenha dúvida, né? Sabemos que eles têm um compromisso com o povo do Paraná, eles não podem ser contra absolutamente a população do estado do Paraná. Eles sabem, eles têm conhecimento, é o dever deles, né? Quero dizer aqui já que serão procurados por nós e que nós faremos a defesa do Fundeb da forma como ele foi aprovado no Congresso Nacional, sem golpes e sem destaques, né? Nós vamos deixar isso muito claro. E como a Cristina disse, seria impossível para as escolas, principalmente dos pequenos municípios, exato, continuarem a existir, né? O Magal quer falar, e depois eu quero entrar com uma pergunta um pouco mais sobre a participação do governo federal e tal, mas vai, Magal. Eu queria fazer só um apontamento, que eu acho que é uma boa chance, Miriam, do Álvaro Dias se redimir do episódio de 30 de agosto de 1988, declarando... Desculpa aí, Magal. Quem estava lá não tem redenção para aquilo. Ele tem que se posicionar, mas redenção para cavalo e bomba, o Beto Richa, saibam que não há redenção para isso. Quem estava lá sabe disso e nós estávamos lá, né? Aquilo ali não tem... uma maneira de minorizar, né, essa história, no mínimo. Ele pode até tentar, deve tentar, inclusive. Tem que ter compromisso, né, Magal, Miriam, tem que ter compromisso. Eu falei assim, olha, eu lembro, nós vamos fazer 32 anos no 30 de agosto, vamos fazer memória, viu, Magal? Mesmo que online, nós vamos estar... essa memória não se apaga mesmo, né? Mas eu me lembro que no PNE, quando o PNE foi para o Senado, o senador Álvaro Dias foi o relator, e eu e o professor Mário Sérgio, né? Nós falamos assim, vamos lá, vamos ter que ir. Mário Sérgio também apanhou dos cavalos, né? É a primeira vez que, desde 30 de agosto de 88, nós tivemos uma conversa com o senador e eu e o Mário estávamos assim, né, muito tensos, mas fomos cumprir a nossa tarefa de dirigente sindical, do compromisso que temos com a educação, e vamos de novo. Claro. Vamos lá. O compromisso de vocês, a gente espera que seja o mesmo que o deles, é um compromisso com a educação do país. Mas, Marley, eu queria te colocar uma coisa. A PEC, que nós falamos agora há pouco, que é essa emenda constitucional, eu acredito que o importante, e aí também os ouvintes precisam, às vezes, entender, ter um pouquinho mais de informação, porque senão fica muito na televisão e as coisas não se aprofundam, que isso vai para a Constituição. Então, fica o Fundeb agora na Constituição. E que é possível retirar? Mas é muito mais difícil você retirar isso. Isso é uma grande conquista, que, na verdade, assim, a gente tem que parar... A gente fica feliz por todos nós, né? Mas temos que parabenizar vocês que foram os militantes aí de frente, ponta de lança. Foi uma vitória e tanto. Como fica agora a participação do governo federal para esse fundo? Porque ele está escalonado, né, Marley? Isso. Então, nós tínhamos 10% de complementação da União para o fundo, né? Agora, essa complementação vai passar de 10% para 13%. Então, serão 23%. A nossa luta histórica, Miriam, sempre foi 50% de complementação da União. O relatório, até outubro do ano passado, tinha 40% de complementação da União. Mas nós entendemos
que teríamos que dar 2 passos para trás para continuar avançando, né? Então, fizemos o debate de, neste momento, ter constitucionalizado o Fundeb, isso é o mais importante para todos nós, e entrar 13% de novos recursos, né? Isso, como eu disse, vai ampliar bastante as condições efetivas para a educação no nosso país, né? Esse dinheiro está escalonado, então ele é 2,5% no próximo ano, depois mais 1,5%, e assim ele vai até 2026, chegando a esses novos 13%, atingindo, então, 23% de recursos. Então, a gente tem um tempo, né, ainda aí de adaptação, né? Por isso que o mais importante foi a aprovação desta forma, constitucionalizado, com os valores já pré-determinados, né? Desses valores, Miriam, tem 2,5%, ele ficou ligado à meritocracia. Nós tínhamos emenda contrária a isso, mas nós não poderíamos arriscar neste momento. Mas nós vamos trabalhar no bom senso, né? Porque nós temos os conselhos do Fundeb, né? Nós temos o que Conselho você quer dizer Estadual. com meritocracia? Meritocracia, vamos lá. Dizer que é mas assim, o que é isso? É 2,5% desse recurso para os municípios ou para o Estado, ele vai depender se o Estado vai dar uma educação cada vez mais de qualidade, né? A gente falou assim, olha, é um pouco inverter a lógica do Fundeb, né? Porque não pode a escola melhor ou a cidade melhor ter mais recursos. Teria que ser o contrário, né? Uhum. Mas a gente não mexeu nisso porque nós vamos contar com o bom senso de trabalhar, né, para que este recurso ele seja também distribuído de forma mais igualitária, né? E 5% também desses recursos ele vai para a educação infantil. E aí sim, nós vamos ter uma ampliação importante na educação infantil, que acho que hoje, né, o Magal perguntou anteriormente, a gente tem ainda mais de 50% das nossas crianças fora da educação infantil pública, Magal, mais de 50%, né? O PNE previa, em 10 anos, colocar 50%, né, das nossas crianças na escola pública. E, embora a gente ache que está todo mundo na escola, no ensino médio, no ensino fundamental está praticamente universalizado, mas no ensino médio, nós temos no país ainda mais de 40% fora da escola. A gente pergunta assim... É muita coisa. É muita coisa. Onde é que estão esses jovens? Estão fora da escola. Então, é um absurdo. Então, é para isso, para trazer essa moçada e essas crianças. Eu quero até que um dia você volte e a gente conversar sobre o tal do IDEB, que eu tenho horror a ele. Horror. Mas vamos conversar um dia. Vamos conversar um dia sobre isso. Eu queria lembrar o seguinte, quando a gente pensa em escola, em educação, a gente está pensando num professor que esteja atualizado, que esteja bem formado, a gente está pensando numa escola de qualidade física, falando nisso, e eu, sem dúvida nenhuma, tenho certeza aí que os nossos ouvintes estão pensando, puxa, e aquelas escolas que a gente vê que não tem teto, que estão, sabe, em péssimas condições. Exato. Quem vai fiscalizar esse recurso? Tem quem fiscalize? Porque a gente fala que nós vamos fiscalizar, mas para nós, no dia a dia, isso é quase impossível. Como é fiscalizado a aplicação desse recurso? Eu também queria saber de quanto dinheiro a gente está falando. A gente não falou ainda, né? A gente falou dos percentuais, falou da destinação, mas a gente não falou de quanto dinheiro a gente está falando exatamente. O Fundeb hoje, no país todo, ele é praticamente 150 bilhões, né? Juntando todos os recursos, né? O governo federal entra com 10% a mais desse recurso. No final, aí nos próximos 10 anos, nós vamos ter mais de 50, 60 bilhões a mais na educação, de complementação, para além dos 150. Então, isso é muito importante, Mariane.
Então, Miriam, vamos dizer assim, quem fiscaliza? Nós fiscalizamos. É bom a sociedade entender, né? Existem os chamados conselhos do Fundeb. Isso também foi mantido e constitucionalizado agora, tá? Então, agora está na Constituição que pais e mães têm que estar no conselho, estudantes têm que estar no conselho, trabalhadores têm que estar no conselho, os profissionais da educação e os gestores, né, Miriam? Então, todos nós temos condições de fiscalizar os recursos. Não é fácil. Não pensa que cada prefeito entrega cada nota fiscal na nossa mão, não. Não é fácil. A gente tem que ficar lá, insistindo, saber para onde foi o dinheiro, né? E as sanções também, elas estão colocadas, ou seja, o prefeito, o governador, que não cumprir adequadamente a lei do Fundeb, ele pode ser, inclusive, cassado. Nós conseguimos manter isso. É muito bacana que as pessoas muito importante. É muito importante também, no momento que o governo federal desativou um monte de conselhos, né, Marley? Esse governo Bolsonaro que está aí, ele desativou alguns conselhos e esvaziou outros. Então, de novo, eu reforço o fato dessa emenda constitucional estar lá e com o conselho de fiscalização é um ganho duplo, triplo aí que a gente teve, que a sociedade teve. Então, aí nós temos que convocar quem está ouvindo a participar desses conselhos, né? A prestar atenção e a exigir. Eu acho que isso está ficando muito claro para nós, né? Exigir com consciência, não é aquela coisa do falatório, né? Porque política também parece que está sendo marginalizada, e não é isso. A gente viu aí uma demonstração de diversos partidos unificados para fazer uma coisa importante pelo país, mas sem fiscalizar não dá. Como tudo, né, Marley? Não tem outra forma. Então, Miriam, é muito importante para você ver. Hoje, o Conselho do Fundeb Estadual do Paraná, ele é presidido por uma mãe de aluno. A mãe, né, a Úrsula. Hoje é uma mãe de aluno que é a presidente do Conselho Estadual. Mas, olha, Miriam, não é fácil não, viu? Eu fui já conselheira do Conselho Estadual do Fundeb no ano passado. E, olha, dá um trabalho, a gente tem que... Conta, Marli, conta para nós. Número por número, nota por nota, saber se o governo não colocou dinheiro. Por exemplo, assim, eu sou uma dirigente sindical, eu estou afastada, né, da sala de aula. O Fundeb não pode pagar o meu salário, tem que ser recursos do governo, certo? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Não pode pagar quem está fora da educação. E a gente sabia que, antes de ter conselho, esse dinheiro do Fundeb, ele ia para tudo quanto é outra coisa, menos ficava na educação. Então, é duro, a gente tem que aprender a fazer planilha, a olhar para onde vai o dinheiro. É duro para nós, mas nós aprendemos, nós somos resistentes e, recurso por recurso, nós estamos lá olhando se está correto. Havia e houve sempre uma manipulação muito grande, né? Porque a Constituição estabelece o que deve ser gasto com o quê. Então, o teto constitucional e tudo mais. E eu me recordo que não só em relação à educação, mas em outras coisas, que os governadores iam colocando um penduricalho ali ou desviando uma verba, não desviando de roubar, mas desviando para outra, que a gente fala, para outro gasto, outra política, e saía como se era enfim, saía como se fosse a educação e realmente, como você disse, estava completamente fora do que era o objetivo. Tem que aprender. Eu quero te dizer que eu conheço a PP a minha vida inteira, conheço os dirigentes sindicais do passado e desse, quero dizer que eu tenho uma tranquilidade muito grande de saber que vocês estão lá. E fiquei muito feliz. É Úrsula, como é o sobrenome dela? Vou lembrar daqui a pouco. Tá, olha procura aqui. a Úrsula. Mas, de qualquer forma, acho que é muito importante isso, e é muito importante a formação de novas pessoas que venham a se integrar e a substituir, porque também as pessoas também não podem ficar lá para sempre. A substituir, a inovar e estarem lá juntos. Acho que você falou.
Isso, o Mário Sérgio presidiu por 6 anos o conselho e agora é a mãe, a Úrsula Zanon. Úrsula Zanon. Legal. Nosso tempo de hoje está chegando ao fim. Quero muito agradecer mais uma vez a parceria com o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves, a participação do Felipe Magal, e agradecer especialmente você, Marley, por ter estado com a gente nessa hora, ter trazido informações importantes aos nossos ouvintes, e desejo realmente que vocês continuem firmes, fortes, atuantes na defesa da educação pública universal. É uma bandeira que a gente defende e acredita também. Muito obrigada. Tem um minutinho para suas considerações finais, por favor, Marley. Então, obrigada, né? É muito importante. É a minha vida, né? Eu sou professora desde os 17 anos de idade, né? Aqui na cidade de Paranavaí, onde eu estou, onde eu nasci. Né? Quero agradecer imensamente ao Instituto Declatra por né, sempre estar levando para a população esses esclarecimentos, um compromisso social muito grande. E quero voltar outras vezes, viu, Miriam? Tenho bastante assunto para falar aí. Tem que ter plataforma pública de internet, não é possível essa disfarçatez, então tem bastante tema. Pode me chamar quando quiser. Muito obrigada e vamos lutar pelo Fundeb. Sim. Obrigada, Marley. Obrigada, Miriam Gonçalves, mais uma vez, suas considerações finais nesse programa de hoje. Marley, primeiro, muito obrigada por participar. É um prazer, você sabe tudo de educação, é uma professora, a gente sempre tem uma aula com você. Agora, muito obrigada pelo que vocês fizeram e estão fazendo à frente dessa luta valorosa pelo país todo. E a Camila, que é a nossa produtora, que é do Instituto Declatra, já está aqui. Para quando vamos marcar com a Marley outra vez? Eu acho que na próxima você vem, Marley, e traz a Úrsula para a gente conhecer, né, para conversar. E acho que tem que falar sobre plataforma e o tal do IDEB, que eu invoco com esse tal do IDEB, fica chamada aí para um próximo programa em breve. Beijo para todo mundo, saudade de vocês. Obrigada, Miriam. Obrigada, Magal. Obrigado, gente. Foi um ótimo bate-papo. Obrigado, professora. Obrigado, Miriam. Obrigado, Mariane, sempre brilhante. E até o próximo encontro aí. Foi ótimo. Nosso próximo encontro já está marcado na próxima terça-feira, ao meio-dia. A gente continua acompanhando toda a movimentação, as notícias, a política nacional e trazendo uma programação muito diversa para você que acompanha a nossa transmissão. Quer saber novidades? Acesse cultura930.com.br e o Defesa Classe Trabalhadora no Facebook, @ideclatra no Instagram. Um abraço a todos. Quem puder, fique em casa, a pandemia continua aí, a gente precisa redobrar cada vez mais os cuidados com a nossa saúde, que é o mais importante nesse momento, e eu quero muito agradecê-los por todos quem acompanhou a nossa conversa no programa de hoje. Um abraço a todos, até terça!